Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então, nesse exato momento, nesta oportunidade divina em que todos nós estamos aqui, em que galgamos para chegarmos até aqui na Casa de Caridade, onde aqui todos nós juntos estamos para estarmos melhorando a nossa vida, tanto sentimental, como a nossa vida financeira, como a nossa vida no geral. Entendermos que para melhorarmos o externo, precisamos melhorar o interior. Precisamos fazer a mudança de dentro para fora, não de fora para dentro. Não esperar dos outros, não esperar das pessoas, mas esperar primeiramente de nós mesmos. Pois Jesus já nos disse, não julgais para não seres julgados. Então julguemos menos o nosso próximo e estejamos olhando mais para nós mesmos, para as nossas falhas. Claro, lembrando de que não devemos estar amargurados, tristes por termos falhados, mas nos arrependermos, termos força para continuarmos em frente, pois todos erramos. Se estamos na Terra é porque somos almas ainda imperfeitas, a caminho da luz e da evolução. Ainda temos muito que galgar e evoluir. Estávamos conversando aqui agora que temos muito que evoluir. E entendamos que para termos muito que evoluir e galgar, não faremos sozinhos. Eu tenho que levar alguém comigo, não é assim? Vou escolher levar meu primo, Fábio. Vamos lá, Fábio, vamos junto. Alguém leva lá uma outra pessoa, levamos muitas pessoas e assim a gente vai junto. Vamos juntos, vamos trabalhando, vamos nos amando, que é assim que a gente vai crescer. Não tem outra forma. Perdoando 70 vezes 7 vezes, como Jesus nos disse. Assim a gente vai seguir em frente. Perdoar não significa estar aceitando o erro do nosso próximo. Perdoar significa entendermos que a pessoa errou, darmos liberdade para que ela possa ir, continuar o seu caminho e nós façamos o nosso caminho. É estarmos entendendo de que estarmos perto dela muitas vezes ou da pessoa pode nos estar dando prejuízo, prejudicando o nosso eu, o nosso interior. Então nos libertemos, deixemos livres as pessoas que estão ao nosso lado, mas lembremos de amá-las, de perdoá-las, se necessidades estiverem a passar, que estejamos dando o apoio, o alimento que necessitem. Mas é assim que estaremos seguindo as nossas vidas, ajudando e amando a todos. É assim que Jesus nos deixou em suas parábolas. Amai aos vossos inimigos, amai-vos uns aos outros. Sempre o amor, sempre, em todos os lugares, tá bom, gente? E, gente, hoje quem vai nos trazer bastante amor em palavras vai ser nosso irmão Esmeraldo. Vai nos trazer mais uma das suas maravilhosas palestras aí, né, que nos passa, que nos dá o entendimento, o carinho. E como sabe, né, Esmeralda, todas as vezes que nós vamos fazer uma palestra, pode ter tempo que a gente faz essa palestra, não é assim? Pode ter anos que a gente vem fazendo as palestras, né? Eu conheço o Esmeraldo, eu era pequeno, eu era criança, tinha o quê? 10 anos de idade quando chegou aí, né? Então, quer dizer, Esmeralda está fazendo palestra desde então, quer dizer, são palestras, inúmeras palestras. E toda palestra que tem, a gente fica naquela ansiedade de passar o melhor, assim, passar realmente aquilo que é melhor para os outros. E o melhor para os outros é o melhor para nós. Quem ouve primeiro somos nós, então nós praticamos e aí ajudamos os nossos semelhantes com as palavras. Palavras cheias de amor, de sentimento e de ação, assim? Que Deus abençoe. Esmeralda, boa palestra para você. Ele vai falar hoje sobre o médico Dr. Fritz. Fique à vontade. Posso? Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. E como aqui na instituição, um dos trabalhos da casa é o da cura espiritual, e a gente tem a felicidade de contar com os amigos espirituais aqui na equipe médica nos assistindo, protegendo e amparando, e a gente, eu por exemplo, sou um dos tratados pelo Dr. Fritz. Adolfo Fritz. O Dr. Fritz, ele nasceu na Alemanha e de uma família com posse,
mas muito pobre espiritualmente. E o pai dele sofria de asma. E a mãe dele os deixou em curto espaço de tempo. Ficou sobre o pai, né? No controle da família. Mas com essa asma que o pai dele tinha, os médicos viviam falando para ele mudar de áreas, mudar até de país, para mudar o ar, para ele poder suportar essa asma que ele tinha. Mas também não teve jeito. Em curto espaço de tempo, o pai dele ficou. Ficou tutelado pelos avós e tinha, desde criança, essa vontade de ser um médico cirurgião. E os estudos na condição do Zô, tá assistindo ele, se tornaram mais difíceis. Mas mesmo assim, ele foi em frente. Quando ele está com 28 anos, faltando um mês para ele terminar a faculdade de medicina, a guerra está acontecendo e chega um general alemão nessa faculdade, trazendo a sua filhinha no colo e diz para ele: ela precisa de uma cirurgia urgente e vou deixar ela a seus cuidados, ela não pode morrer. O que fazer? Passou a mão na menina, fez a cirurgia e ficou tomando conta dela 24 horas por dia. Mas não teve jeito. Teve uma hora que o cansaço bateu, ele sentado ao lado dela, dormiu um pouco. Quando ele acordou, a menina já tinha perdido a voz física. Aí o pai dela chegou, esse general, prendeu ele numa cela subterrânea e solitária. E lá ele ficou. E ficou lá durante 30 anos nessa solitária e nesse subterrâneo por ali. Aí, e sendo açoitado. Quando os caras não tinham o que fazer, ela dá um couro nele, que o general mandava. E aí, o alemão ia lá dar um couro nele. Aí ele vivia aquelas dificuldades ali, aquele sofrimento na pele, e não entendia o porquê. Passou a ver na cela uma menininha que o visitava. Aí ele olhava bem para a menina e ela ficava por ali. E ele passou a perceber que era a filha do general. Passou, depois da presença dessa menina, que inclusive se deu várias vezes, quem passou a visitar ele também foi o seu espírito protetor, que era o Fabiano de Cristo. Aí o Fabiano de Cristo, ele fala para o Fabiano de Cristo: eu preciso sair dessa escuridão, eu preciso sair dessa situação, eu não enxergo nada, essa escuridão está me fazendo muito mal. E o Fabiano então diz para ele: olha, você precisa só mudar, é só você mudar. E ele entendeu o que o Fabiano então dizia para ele. Mas isso foi uma segunda parte. Na primeira, quando ele começou a ver a menininha, teve um dia que ele viu a cela, a porta da cela aberta. Aí ele foi até ali, estava aberta realmente, ele foi saindo e fugiu. Foi para Estônia e terminou a faculdade. Terminou a faculdade e viveu lá outros tipos de estudo. Mas encontraram ele e mandaram ele como médico para a guerra. E ele foi para a guerra. Chegando na guerra, com essa faculdade que ele tinha da cirurgia, trabalhou com gente grande, porque perdiam membros, partes do corpo, e ele pegava parafuso das máquinas quebradas lá e injetava no sujeito, e trabalhou. Num desses dias,
no campo de batalha, um soldado cai na frente dele e sangrando muito. E ele vendo aquela cena, foi lá para socorrer esse soldado. Quando ele pega o soldado, que põe no ombro para trazer para a enfermaria, uma bomba explode e um estilhaço dela pega o seu rosto e lhe tira a veste física. Aí ele volta para o plano espiritual. No plano espiritual, ele volta agitado com a guerra, não se muda instantaneamente de um estado ao outro. Ele voltou com a guerra na cabeça, ele voltou. Aí a espiritualidade superior tinha uma equipe sendo montada para vir em auxílio aqui na Terra, nesse momento de guerra que ainda se vivia. Aí olha para um lado, olha para o outro e falou, olha, vamos fazer, ele vai descer com a gente, ele vai ser mais útil lá do que aqui. E aí ele desceu com essa equipe para ajudar na situação de guerra que ainda se vivia aqui no planeta. E para lá para cá, sem a veste física agora, ele trabalhou mesmo, porque não tinha mais estilhaços para tirar a vida dele. Os estilhaços passavam, ele não percebia. Então aí ele trabalhou mesmo. Para lá para cá, tudo isso tendo se amenizado, volta para a parte espiritual e o Fabiano de Cristo, o acompanhando, apresenta ele, leva ele na presença do Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra de Menezes, vendo o potencial que ele apresentava, e falou, olha, a gente tem algumas situações e vai ser preciso que a gente monte equipes, porque cada país apresenta uma condição de enfermidade diferente dos outros, inclusive por condição de estrutura, de N situações. E o Dr. Bezerra estava montando essas equipes para levar para esses lugares, inclusive na condição de pós-guerra, que está todo mundo perdido, aquelas situações desesperadoras. E o Dr. Fritz, então, ficou lá no plano espiritual, vivendo uma preparação. Dr. Bezerra monta uma equipe, e fala para ele que ele vai vir para o Brasil. E aí, o Aleijadinho é um dos que vem, se encarna também nessa equipe, para ajudar ele fisicamente aqui, quando o Zé Arigó também se reencarnou, e a equipe está sendo montada para o Dr. Fritz começar a atuar. Aí vem o Zé Arigó, E aí o Zé Arigó tem a história dele, que inclusive está no livro, está no filme. E o Zé Arigó quer dizer bobo, idiota, trouxa, tá? Zé Arigó. Na época lá, aí então era Arigó. E o Zé Arigó era um menino, uma criança que nasceu, mas muito bondosa. O pai dele era dono de um sítio muito farto, mas a região que esse sítio se localizava era muito pobre, era uma carência danada, o pessoal passava uma fome enorme, e o pai dele com essa fartura no sítio. E o Zé Arigó, com aquela bondade que tinha, por isso o apelido, ele dava para o pessoal. O que o pessoal pedia, ele dava. O pai dele, quando ficava sabendo que não tinha acordo com o pai dele, era coisa que o pai dele não conseguia fazer, dava coros nele, surras, dele precisar ficar na salmoura. E quando ele conseguia sair da salmoura, ele voltava para o trabalho. Mas quando ele voltava para o trabalho, ele voltava a fazer as mesmas ações de estar doando. De vez em quando abriu uma frestinha na seca lá para o pessoal entrar e pegar, que ele fingia, dava as costas, fingia que ele não estava vendo. E o pai dele descobriu couro nele de novo. E o tempo foi passando, quando o Dr. Fritz passou a se apresentar para ele. Aí ele, o Dr. Fritz, com a expressão que sempre teve, e falando inclusive esse outro idioma, para o Zé Arigó, o Zé Arigó não entendia nada, ele não tinha nem caneta, e ficava olhando, meu Deus, o que está acontecendo? E foi aquela confusão, mas esse entrosamento
vinha se concretizando. Para lá, para cá, uma certa feita ele está lá no engenho e apareceu no moinho um crucifixo. E esse crucifixo já havia sido quebrado. O Cristo crucificado não tinha uma das pernas. Aí ele pegou aquele crucifixo e falou, pô, o que fazer com isso, né? E tirou dali e o moinho voltou a funcionar. Tinha travado o moinho. Ficou como se fosse uma alavanca. Ele tirou, passou a funcionar. Ele olhou o crucifixo, olhou católico, beato, que falou, vou fazer o seguinte, eu vou enterrar esse crucifixo. Pegou o crucifixo, levou no quintal lá e enterrou. E continuou vendo o Zé Arigó, o Dr. Fritz. Aí teve um dia que o Dr. Fritz falou para ele, olha, já está na hora da gente iniciar os nossos trabalhos. Vai lá, pega aquele crucifixo que você enterrou e não larga ele mais por nada. Não larga mais aquele crucifixo. Pendura, põe no bolso, mas não solta mais o crucifixo. Obediente foi lá, passou a mão no crucifixo e pendurou no peito por ali. Veio o fim de semana, a missa, como ele não perdia, a cidade não perdia a missa. Ele indo na missa, encontrou um senhor que andava de muleta lá o tempo todo, não teve força nas pernas para caminhar. Aí o Arigó, já vivendo no início desse trabalho com o Dr. Fritz, fala para esse senhor, pô, tá na hora de você andar, faz muito tempo que você está sentado aí, você não quer nada com o Coro do Brasil? Vamos andar, meu. Aí, mas eu não consigo ficar de pé. Foi lá, passou a mão na muleta desse senhor, correu a metros de distância dele, falou, vem buscar. Mas eu não ando, levanta e vem buscar. Você não vai precisar mais buscar, mas vem buscar que é sua, vem buscar. Levanta que você consegue. E o homem, não, mas eu... Teve uma hora que se esforçou por aí e acabou levantando. E realmente andando, não precisou mais da muleta. Não sei que fim levou. Para lá, para cá, isso foi no domingo de manhã, a cidade, imagina a pracinha, né? Todo mundo, mais da metade, viu essa cena. E ficaram admirados, pasmos que tinham assistido, né? E esse paralítico agora andando, né? Se sentindo bem, né? E ele com o crucifixo, então, ainda ativo, até chegar na casa dele, tratou mais de uma meia dúzia de pessoas. Aí é que a notícia se inflamou na cidade. No outro dia, tinha uma turminha ali na frente da casa dele. E o doutor Fritz falou, vamos atender. E começaram a atender. Foi aí que se inicia as curas do Zé Arigó. Pelo Dr. Fritz. E aí, o Dr. Fritz, o papel que ele fez, a função que ele exerceu dentro do ter feito essas coisas, foi botar um marco nos tratamentos espirituais que a doutrina espírita apresenta, quando, para a ciência, as curas que acontecia até então, curas espirituais, era curandeirismo, era coisas tribais, era coisas que não mereciam atenção da ciência. Veio o Dr. Fritz com o Zé Arigó, inclusive ele disse aqui para nós, numa sexta-feira dessa, hoje eu estou aqui e não preciso mais fazer uso do bisturi. Ele estava com vontade de falar da faquinha enferrujada, né? Mas ele usou a expressão bisturi. Não precisa mais. Mas na época que ele usou aquelas faquinhas enferrujadas, aqueles canivetes brasileiros para operar o americano enferrujado, aquelas tesourinhas que não servia para mais nada, suja como o quê, né? Era fazendo com que essas situações chamassem a atenção. Chamou dessa cidade mineira, do estado de Minas, do Brasil e do mundo. Foi quando a NASA veio, mandou um deles para cá, veio um senhor da NASA, um cientista da NASA, e mais três outros, para ver se
fenômeno porque não entrava na cabeça deles. Eles tinham até então como coisas de tribais, e o cara está fazendo isso, vamos lá ver, aí vieram. Aí chegaram aqui, com aquelas dificuldades todas, imagina, isso foi na década de 50, 60, vieram aqui, chegaram lá e se informaram por ali, perguntaram para ele, inclusive, fazendo cirurgias, numa expressão danada que ele tinha, que era dele, né? Ele, e os americanos perguntou, por interpretação essas coisas todas, né? A gente pode assistir? Pode. A gente pode filmar? Pode. Pode fazer o que vocês quiserem. E era o que ele queria que acontecesse. Inclusive, viver esse marco. E esses caras eram os mais indicados. Aí pode. Aí os caras ficaram lá. E não entrava na cabeça dos caras. Pô, meu, o cara passa a mão numa faquinha de cortar fumo, suja, e aperta na vista do sujeito, até ir apertando, conversando, sem olhar muito para o paciente, conversando com os outros e fazendo essa ação, até que tira a vista do sujeito, raspa, volta lá para o lugar e fala para o assistente dele, faz um prévio curativo e passa esse receituário para ele. Os caras falaram, meu, ele zoou a vista do cara, você é louco, né? E outras tantas cirurgias que ele fez, que até hoje elas, para serem feitas, apresentam dificuldades, e ele fazia lá, sem asepsia nenhuma, sem técnica nenhuma, sem condição nenhuma. Os caras ficaram admirados de estar vendo aquilo. E falou, não é possível, tem alguma coisa errada aí. Aí, estão lá há semanas vendo tudo isso, se tornaram conhecidos, e falaram, ó, nós vamos ter que ir para os Estados Unidos e vamos, né, levar isso que a gente viu aqui, mas e vamos voltar, porque, sabe, isso é um estudo que tem que se aprofundar, porque como pode fazer uma coisa como essa? E tinha um desses 4 que veio nessa primeira oportunidade, que tinha um caroço no braço, era um tumor, e ele vivia, né? Tem que viver. Aquele caroço incomodava, tal. O Dr. Fritz falou, vamos operar isso aí. Aí se assustou por ali e falou, né? Aí, com a expressão do Dr. Fritz, ele com, né? 50% ou 100% de medo, falou, então vamos. Aí o Dr. Fritz olha para a sala ali e fala, alguém tem um canivetinho brasileiro enferrujado aí para me operar esse norte-americano? Aí um senhor puxou um canivetinho todo enferrujado por ali. Os americanos estão quase voando, né? Nem correndo, voando de medo. Aí o Dr. Fritz vai, passa o canivetinho e sem limpar nada, sem nada. Aliás, pediu um enferrujado e fez a cirurgia nele e falou, e você toma, falou para o assistente, faz a cirurgia nele, faz o curativo nele e passa para ele esse receituário. Só que os receituários que ele dava naquela época eram doses cavalares, o pessoal ficava assustado, era muito remédio, era doses assim expressivas. E ele deu para o americano também, o americano falou, pô, eu vou tomar isso, você é louco, é muita coisa, né? Mas bom, é melhor obedecer, tomou. Foi para os Estados Unidos, voltou e ficou bom dos braços. Morreu, hein? Não teve jeito, né? Teve. E aí voltaram, foram para os Estados Unidos, voltaram para o Brasil, isso está tudo documentado, e isso fez se aproximar, na medida do possível, o que a gente tem de esperança que vai acontecer, que é a ciência e a doutrina espírita caminharem juntas. Mas dizendo isso do Dr. Fritz, é para dizer o seguinte: desde os reinos inferiores da natureza, o que nos alavanca para o crescimento espiritual é a dor. Se não é a dor, a gente vive num comodismo danado, abraçado na lei do mínimo esforço. Mas a dor é essa alavanca que nos impulsiona para frente. Jesus, quando na terra, teve um dia que na casa de Simão Pedro, ele inclusive curou a sogra do Pedro, né?
Não sei se o Pedro gostou, mas enfim, a sogra ficou curada. E Jesus curou num dia por ali uma multidão, né? Aí tinha gente que não acabava mais, e ele começou cedo a atender. Agora, o magnetismo que ele tinha, com a harmonia que ele vivia no universo, no entendimento que ele tinha, fez cura o dia inteiro, com muita facilidade. Chegou à tarde, Pedro por ali, falou, não, só amanhã agora, tá, e encerrou. Vai para lá, para cá, dentro da casa dele. Aí tem uma hora que ele encontra Jesus num cantinho, chorando. Aí o Pedro, ué, mestre, por que chora? Aí ele continuou abaixado ali, levantou a cabeça devagarzinho e falou para o Pedro, o que eu vou dizer para o meu pai? Aí o Pedro falou, aí que embananou o Pedro mais ainda, o que eu vou dizer para o meu pai? Aí Jesus falou, todos que a gente curou até agora, já voltaram para as enfermidades. Rapaz, aqueles caras que têm problema de estômago, fígado, intestino, vai por aí fora, voltou tudo para o boteco, para desforrar. Agora eu vou desforrar. Ficou bom no fígado, vou desforrar. Os caras, aqueles tranqueirinhos por ali, na época da casa das primas, se enfiou na casa das primas. Aqueles que eram cegos, e que ouvia, né? Mas não via quem estava maltratando ele, mas ele ouvia. Quando ele ficou bom, ele falou, quero ver aquele guerreirinho na minha frente agora, que eu vou te contar o que ele fez comigo. Voltou todo mundo que foi curado para esse tipo de situação. Todos. E é o que nos disse o Dr. Fritz aqui no dia desse, que todas as curas que a gente viu até agora são paliativas, porque a verdadeira cura dar-se-á de dentro para fora. De fora para dentro são situações como a do americano, tirando o caroço para ele viver melhor, e as da gente, para que a gente perceba que passe a ter essa presente existência de uma forma mais leve, sem essa dor nos incomodando. Mas a gente não entende isso ainda. Melhorou um pouquinho, vamos voltar para lá. Vamos voltar para lá e volta mesmo, volta com força, volta grandão, sabe? Então, isso acontece. Nesse acontecimento que se deu com Jesus e que se dá até hoje, a gente observa aqui na casa muitas situações assim, sabe? A gente então não consegue viver essa cura real de dentro para fora. E quando melhora um pouquinho, sabe? Não, já dá para ir para a praia. Sábado eu não vou vir na reunião porque eu tenho que ir, eu vou para a praia. Aí vai para a praia. Aí depois volta na quarta-feira, sabe, se arrastando, gemendo. Tá? Mas são condições que a gente alimenta. Aqui na casa, a gente vê, depois desse marco do Dr. Fritz e desse entendimento que se tornou mais claro com a ciência empírica, eles citando aqui. Existe, a gente na sexta-feira, quem vem, vive a reunião, vê, eles falando, você vai voltar lá no médico e ele vai dizer que o nódulo sumiu, que o seu organismo absorveu. Você fica quieta, falando para a senhora que passa aqui. E é que ele dissolveu o nódulo. E o médico lá fazendo uma exame agora vai ver que o nódulo não existe mais. E dentro de uma correria que ele vai ter que viver, ele vai falar, o organismo absorveu. E ele fala para a paciente que fica quieta, porque vai falar que foi eu que tirei, né? Não vai dar certo, não tem nem regra, então não fala não. E isso acontece, sabe, inúmeras vezes. A gente tem a nossa irmã, a Vivian, eu posso falar dela, porque eu já falei para ela que ia falar, ela falou, pode. Todas as oportunidades que você tiver, pode. E a Vivian tem um câncer que era alguma coisa assim, expressiva. Ele anda inclusive, andava no corpo dela, né? E pegou o seio, foi para o estômago, subiu para a garganta, desceu para o pulmão, e ela, num tratamento
intensivo por ali e vivendo a assistência aqui da casa, né? Gemendo de dor, mas dona de uma coragem que era admirada por mim, inclusive, porque eu nunca vi a Vívia reclamando. Inclusive, quando ela passa pelo médico, o médico falava: como tá? Ela falava: doutora, essa semana foi meio complicada, mas graças a Deus eu já tá melhorando. Aí eu digo: menino, pelo jeito foi sério, né? Mas ela não reclamando, falava só isso. E eles faziam a aplicação, e foram fazendo a aplicação, e ela vivendo tratamento empírico por ali, até que a ciência achou por bem ela parar de tomar os medicamentos que ela tomava, porque ele estava andando muito, não tinha localização para ele parar, e eles falaram, até essa última vez estava na garganta. Aí falou para ela: para os medicamentos, e eu não consigo falar tecnicamente, mal fiz o quarto ano, para de tomar o medicamento e a gente vai fazer um tratamento te aplicando uma dose de iodo, não sei como é que funciona isso, e ou iodo tisar, tá tchau para você, mas para o tratamento de tomar esse medicamento, você vai ficar acho que 15 dias sem tomar nada, né, e comendo alguma coisa, né, um receituário por ali, mas sem medicamento, e daqui 15 dias a gente vai estar fazendo essa aplicação. Passou esse tempo, né, ela voltou lá, fizeram um novo exame nela, para daí viver a aplicação dessa dose única, desse iodo por ali. Ficaram surpreendidos que ela não tinha mais nada. Aí, né, como fazer? Aí falaram para ela: olha, você volta amanhã, vai que a máquina teve algum problema aqui, que não está apresentando nada nem você, a gente está em dúvida. Então você volta amanhã, a gente vai fazer os exames de novo e estamos tratando de você. Volta amanhã. Ela voltou no outro dia, fez nada. Aí os caras falaram: pô, e agora, né? Aí aquela junta médica por ali e tal, dentro da problemática que ela apresentava nesse hospital que ela se trata lá faz muito tempo, fizeram aquela junta médica por ali e falaram para ela: olha, o negócio é o seguinte, você vai ficar, no fim do mês você volta aqui, a gente vai estar te examinando, você volta daqui, né? E ela ficou voltando no hospital. Chegou aqui, o médico falou para ela, quem estava aqui naquela terça-feira viu e ouviu: você está curada. E ela realmente está curada. A Vívia não tem mais nada. Uma outra situação expressiva que se dá, então, aqui também, é com a minha situação. Quando eu tinha uns 39, 40 anos, a minha próstata já era grande. E o doutor Bezerra falou para mim: filho, não mexe. Eu vou tratar de você, não mexe. Digo: poxa, ele não sabe o favor que está fazendo, tenho medo danado de hospital. Ele está falando para mim não mexer, eu não preciso ir no hospital. Poxa, que bom, né? Agradeci ele. Tem que confessar, quando eu inclusive pensei isso, ele viu, eles conhecem a gente. E aí eu estou, desses 39, 40 anos para cá, sendo atendido pelo doutor Bezerra. E esse PSA, no exame de sangue que se faz, só aumenta. Era para ser 3, estava 5, era para ser 3, estava 6, era para ser 3, veio para 10, era para ser 3, veio para 12, é para ser 3, veio para 23, é para ser 3, para ser 4 agora pela idade, veio para 26, né? E a minha irmã me conseguiu, quando ela trabalha no Hospital das Clínicas, um cientista nessa particularidade prostática, e ele falou: traz ele aqui. Aí eu fui, cheguei lá e ele falou: ó, tudo bem, você está com esses exames aqui, mas você trouxe esses exames, e eu vou querer que você faça esses exames aqui, e aí a gente vai estar iniciando esse tratamento. Tá bom. Como fazer exame? Não é mexer, que foi o que o doutor Bezerra me pediu, eu estou bem fazer os exames lá, como eu vivo fazendo. E aí, deu 23.
como tinha dado no anterior, que eu não fiz nada. Aí ele falou, olha, tá meio grande mesmo, a gente vai estar fazendo uma biópsia, e na sequência dessa biópsia a gente faz, marca a cirurgia. Saí de lá porque ninguém estava me segurando e não voltei mais lá não. Minha irmãzinha ficou brava, pensa numa negrinha brava. Eu digo, não, o doutor Bezerra falou para mim não mexer, eu vou, né? Fazer a biópsia é o seguinte, então é aquele cortinho, tira aquele pouquinho e tal, mas é mexer. E o doutor Bezerra falou para mim, não pode mexer, não é para mexer. Mexer um pouquinho, mexer bastante é mexer. Não posso mexer, não vou mexer. Ué, precisa ter esses discernimentos. Não é para mexer, não pode mexer. É para você manter o pensamento elevado, mantenha elevado. Você não pode descer, você tem que, sabe, a gente tem que ter esse discernimento. Senão a gente não está aproveitando essa presente encarnação. E ele falou para mim, não é, nem bastante. E fugi fugi não voltei mais no HC. Minha irmã ficou brava, hein? Mas, para lá, para cá, eu estou aqui, inclusive, podendo mostrar para quem quiser ver mais de perto. Em dezembro do ano passado, que foi no dia 14 de 12 de 2022, o PSA deu 78,94. Aí, isso foi em dezembro. E nesse dezembro, com esse acréscimo nesse PSA, estando com esse tamanho desse 78, eu consegui uma infecção urinária. Gente, sofri que nem gente grande. Parece que essa infecção se resvalava com esse tamanho da próstata. Não tinha nem jeito mais de chorar. Era aguentar a dor mesmo. Perdi uns 12, 13 quilos. Que essa cara feia, magra, foi bicho feio de devolver. Até teve quem pensou, ele tá indo, né? Tá indo, né? Mas não fui não, tô aqui, tá indo, né? Aquele rechupado, todo sem perna, tá tremendo. E essa infecção sendo acompanhada por antibióticos, né? Acabou me dando uma restabelecida. Mas tomando esse antibiótico, deitado lá, que eu fiquei quase 3 meses deitado sem conseguir sair da cama, porque não tinha perna, não tinha como ficar de pé, só andava inclusive escorado na parede. Para ir no banheiro, escorado na parede, para poder ir. Para comer, eu vinha escorado por ali, segurando em alguma coisa, sentava na mesa, comia um pouquinho e deitava de novo. 3 meses deitado. E uma dor. E nessa dor, e desse momento, desse sofrimento, as recordações, né? Aí eu fui lá na Roma, né? Me vi por ali e vim para cá, me vi nessa presente encarnação, da infância até aquele dia deitado ali, sofrendo essas dores, aquele acompanhamento ali, que não tinha o que fazer, eu estava deitado e essas coisas aconteciam, esses pensamentos claros, vivos assim, na mente vinham, sabe? As picuinhas, né? Os diz que me disse, aquelas coisas que não tinha necessidade, para que eu fiz isso? E eu vivia tudo aquilo deitadinho ali. Foi quando, depois de ter sido massacrado por esses pensamentos, por essa condição, eu falei para minha filha, olha, eu vou para a instituição. Você não está aguentando andar, mas eu vou para a instituição. Ué, eu tenho que ir para a instituição. Não, mas você não está aguentando andar e eu não vou deixar você. Como você não vai deixar eu ir? Eu não estou falando que você tem que ir comigo, eu vou. Ué, eu vou para a instituição. Não vai não, porque não é para ir, porque... Digo, eu vou para a instituição. Não pede briga danada, inclusive tem que tomar lugar com ela, fazer um esforço para que ela não visse o tamanho da minha debilidade, né? Tomei um banho rápido por ali, vesti um uniforme ali, uma roupinha de qualquer jeito e eu vou para a instituição. Ela falou, se você vai, eu tenho que ir com você, porque você não está aguentando nem andar sozinho. Eu digo, então vamos. Opa, beleza. E vieram. Aí cheguei aqui, tremendo, subi a escada, aí num pé de briga danado.
segurando de tudo enquanto era gente, torcendo para ter alguém atrás de mim, para me cair em cima, né? Se tivesse ninguém, eu ia cair na escada. Aí subi e tal, aí sentei aqui e vivi a palestra, vivi a reunião, aí desci, tomei o passe e fui embora com a minha filha. Pô, mas eu deitei diferente. Deitei e meus pensamentos eram outros. Deitei a minha condição, sabe? Era quase que divina, pelo que eu tinha passado. Aí digo, ó, tem que ir para a instituição. Na sexta-feira, né? Falei, eu vou para a instituição. Ela, porque você não vê que eu estou melhorando, tem que ir para a instituição, né? E ela veio e passou pelo médico, o médico falou para ela, olha, quem está tomando conta do seu pai agora é você. Ele tem que fazer o que você quiser. Rapaz, isso entrou na cabeça dela e aí ela estava mandando em mim. Aí queria que eu fosse de qualquer jeito pro Hospital das Clínicas. Eu digo, eu não vou lá. Eu não guardei nada lá. Expliquei para ela, falei, existia um tempo para essa doença acontecer. Vai requerer mais um tempo para que ela se extermine. Não é assim. Instantâneo só leite ninho. O resto tudo demora um pouco, não é assim. Aí ficou por ali e tal. Mas o médico aqui, acolhendo ela, inclusive o Dr. Fritz, né? Acolhendo ela e falou, ó, você é que está mandando nele, ele tem que fazer o que você quiser, né? Eu disse, rapaz. E o pessoal, né, Fábio? Ajudava ela, ó, você está tomando conta do seu pai, ele tem que te obedecer. E o pessoal doido para ver, né? Eu digo, rapaz, tá bom. Ela, acolhida como foi, recepcionada por todos os encarnados, pela espiritualidade, ficou aqui na casa. Não está aqui hoje porque arrumou um emprego e é da meio-dia às 9 da noite. E ela então ficou aqui na casa, né? E aí no que ela ficou, passou a me trazer. E aí eu me restabeleci, né? Ela não precisou mais ficar lá em casa tomando conta de mim. Veio para ela, eu fiquei sozinho. Não perdi mais nenhuma reunião, não vou perder, penso eu. E estou aqui, né? Podendo contar essa história rápida desse jeito. Agora, o que ocorre é, o Dr. Fritz, então, cumpriu essa missão, deu esse marco com a ciência empírica, tirando da cabeça do cientista, que era cirurgias tribais, que eram cirurgias de tabas. Dr. Fritz provou para eles que não, existe uma técnica, existe uma espiritualidade, estudaram os Yarigó, que eram tranqueirinha, tá vendo? Da mediunidade que tinha, né? Mas os caras estudaram e viram, ele não tinha caneta, ele não tinha nada, né? E o Fritz falando por ele, era impositivo, e isso, sabe, abriu esse véu entre o tratamento espiritual e o tratamento empírico. E a ciência deixou de estar acreditando que os tratamentos espíritas que acontecem sejam tribais. E a gente está hoje vivendo esses momentos que ainda de ajuste, né? Mas já numa condição outra. E uma coisa que eu lamento quando ela não acontece é a gente não comentar o que acontece aqui. São fatos, são coisas comprovadas, são coisas assim, sabe? Mas ninguém comenta. Inclusive se encontra para comentar unha encravada, se encontra para comentar caminhão que tombou, se encontra para comentar, sabe? Resultado de futebol, mas coisas importantes que acontecem aqui a gente não comenta. Não comenta, parece que não pode, parece que é proibido, parece que não é para fazer isso. Mas meu Deus, é para fazer assim. São fatos. Eu inclusive quando eu estou falando isso aqui, que eu estou apresentando para você, não estou falando de mim não, estou falando deles. É eles que fazem isso. Eu preciso que a gente comente sim. Gente, muita paz.